Glória a Deus, irmãos. O Senhor é fiel, amém? Amém. Eu quero compartilhar um texto com você de forma bem breve nessa noite. E eu quero colocar como tema na nossa pregação, na nossa ministração, chama assim: nossa agitação não provoca a resposta de Deus. Eu tenho visto muitas pessoas agitadas em sua alma, muita agitação. Eu tenho visto, apesar de nós estarmos num período onde nós não podemos fazer muitas coisas, eu tenho visto um povo muito agitado. Eu tenho visto um povo muito agitado dentro do seu coração, dentro da sua alma, e querendo fazer tantas coisas, e hoje infelizmente a gente não pode fazer, e preocupado com o dia de amanhã, e lógico, querido, que a gente tem certas preocupações. Mas quando Deus colocou essa palavra no meu coração, que nossa agitação não provoca a resposta de Deus, Deus também estava falando para mim que muitas vezes meu coração fica muito agitado, e eu tinha algo muito, muito diferente para trazer para a igreja nessa noite, que é um texto que fala sobre assim, sobre a virtude do pensamento. Se não há nenhuma virtude, se há virtude, nisso pensai. Né? Esses dias onde que a nossa mente, cara, a mente, não sei se é de vocês viaja, mas a minha viaja demais. Sua viaja? A minha viaja demais. Então às vezes eu estou em casa parado, querendo pensar alguma coisa agradável, Thiago, querendo pensar alguma coisa útil, mas de repente o meu pensamento é tomado por tantas coisas. Aí você vê no noticiário, cova sendo aberta, é gente internada, é gente desempregado, cara, tantas coisas que vem poluindo a mente da gente. E eu estava certo no meu coração que eu ia falar com vocês sobre se alguma virtude nisso pensar. Mas aí ontem de manhã e hoje mais pela manhã o Senhor me trouxe um texto ao coração que eu quero compartilhar com você, e eu vou esperar 30 segundos você abrir sua Bíblia aí na sua casa, no livro de Mateus capítulo 8, a partir do verso 23. Enquanto isso eu vou tomar um gole de água aqui, vou esperar você abrir, e você diz amém aí quando você abrir sua Bíblia. Glória a Deus. Quero ver o seu amém. Amém. Mateus capítulo 8, verso 23. A partir do verso 23. Quem abriu aqui, diga amém. Amém. Tem crente neste lugar. Oh, glória. Estou doido para ver a igreja cheia. Meu Deus. Mateus capítulo 8, verso 23 diz assim: entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Versículo 25. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Versículo 26, ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez completamente a bonança. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, nós te damos graças pela tua palavra, Deus. Senhor Jesus, que o Senhor faça em nós, Pai, aquilo que o Senhor deseja nessa noite, Pai. Em o nome santo do Senhor Jesus, Pai, que a tua palavra, Pai, venha produzir em nós frutos, Pai. E frutos que permaneçam, Senhor. Frutos para a vida eterna, Pai. Eu oro ao Senhor que essa palavra venha ao coração daquele que está, Pai, ansioso, angustiado, Pai, preocupado com o dia de amanhã, Pai. Em nome do Senhor Jesus, faça aquilo que agrada ao teu coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Amados, o fato de Jesus estar dormindo não queria dizer que Jesus não se importava. Algumas pessoas podem estar pensando que Deus não está preocupado, ou preocupado talvez não seja a palavra, que Deus não está se importando conosco. Deus talvez não está se importando com a sua igreja, com o seu povo. Centenas, talvez milhares de cristãos e irmãos nossos da fé estão hoje desempregados, perderam algum ente querido, e talvez alguns estejam assim: eu estou passando por uma tempestade dessas, mas Jesus está dormindo. Jesus está dormindo, pastor, porque eu estou no meio da tempestade e minha vida está desse jeito. Mas eu quero dizer para você nessa noite, o fato de Jesus estar dormindo não quer dizer que Jesus não se importava com a vida dos discípulos. O que Deus quer dizer comigo e para você nessa noite é porque quem sabe aquilo, aonde Deus quer que você chegue, não precisa ficar preocupado.
Então Jesus sabia do propósito para o qual foi chamado. Jesus sabia que o destino dele qual que era? Era a cruz. Porque as profecias apontavam para isso, dizendo que a morte dele seria no madeiro. Então Jesus não precisava se preocupar com alguns ventos que sopravam naquele barco, porque Jesus sabia que ele não morreria afogado. Primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite: quando você sabe aonde Deus quer que você chegue, você não precisa ficar preocupado com os ventos. Porque todas as vezes que você não sabe aonde quer que Deus vai te levar, você se preocupa com todo tipo de tempestade. Eu estou saindo fora do foco da câmera. Eu movimento, Jesus. Mas isso aqui é muito forte para o seu coração, porque nós nos preocupamos porque nós não sabemos aonde Deus quer que a gente chegue. Então, quando os discípulos se preocuparam com a tempestade, é porque eles não sabiam o propósito de Deus para a vida deles. O Jesus já estava falando com eles a obra da qual Deus estava preparando para eles. Mas o que é que acontece? Quando a gente tira os olhos daquilo que Deus tem para nós e coloca começando nas circunstâncias, a gente teme toda e qualquer tempestade. A água começou a entrar no barco. E os discípulos, como é que eles ficaram? Jogando água para fora, acorda Jesus. Se os discípulos já tivessem entendido qual era o chamado de Deus para a vida deles, eles não se preocupariam com uma tempestade. Quero dizer para você que está me vendo aqui essa noite, se você verdadeiramente sabe aonde que Deus quer te levar, você não precisa se preocupar com o tempo de hoje, amém? Guarde isso no seu coração. Se você verdadeiramente sabe aonde Deus quer te levar, você não precisa ficar preocupado no tempo de hoje, amém? Porque pode se levantar muitas dificuldades nas nossas vidas, mas maior o que está em nós do que o que está no mundo, amém? Você tem que crer nisso. Você tem que crer nisso. Se sabemos a quem pertencemos e qual o propósito de Deus nas nossas vidas, nós não precisamos nos preocupar com os ventos que sopram. Porque ainda que esses ventos soprem sobre as velas do nosso barco, eles nos levarão exatamente ao destino que Deus quer para nós. Ainda que aquele barco tivesse naufragado, ainda que os discípulos tivessem ficado sem barco, em alto mar ou ali naquele mar da Galileia, onde que eles estavam, não se preocupar, os ventos iam soprá-lo até a praia. Mas acontece é que a gente põe os olhos em toda e qualquer circunstância e tira os olhos de Jesus. Jesus falou muito comigo, justamente, eu quero que você avance um pouquinho na sua Bíblia e abra comigo Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, você que vai abrindo na sua Bíblia em Mateus 14, diga amém, 14, verso 22. Mateus 14, verso 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Verso 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Olha, presta atenção, mais uma vez os discípulos estavam no mar e o vento soprava de novo. Verso 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Aí você sabe da história. Pedro, se é o Senhor que vem então aí no mar, diga que eu ande pelas águas que eu vou aí. O verso 26 fala que os discípulos foram tomados de pânico. Nós estamos tomados de pânico. Nós estamos tomados de pânico nos dias de hoje. E a resposta que Jesus deu para os discípulos no momento de pânico é essa: coragem. Quero convidar você nessa noite a não permitir que as tempestades da sua alma venham dominar você.
tenha coragem. Em outra versão, a Bíblia quer dizer, tenha bom ânimo. E eu vou um pouco mais além, ou melhor dizendo, creiam em mim. Olhem para Jesus. Sabe, quando Pedro começa a andar nas águas, o que acontece? Ele vai andando sobre as águas, e você sabe disso. Mas quando Pedro, olhando para Jesus, começa a olhar o seu entorno, o que acontece? Pedro fraga. O que acontece conosco é que permitimos que as agitações externas, elas entrem no nosso coração. O que acontece é justamente, no outro texto que eu li, é que as águas, quando elas começam a entrar no barco da nossa vida, nós permitimos que elas fiquem ali. Quando Jesus, na realidade, está querendo dizer para nós, olhem mais para mim. Olhem mais para mim. E olhem menos ao seu entorno. Olhem mais para Jesus. Não, pastor, o senhor está dizendo que eu devo desconsiderar tudo que está acontecendo? Não, querido, eu não estou falando isso, não. Eu estou falando dizer que o seu olhar primeiro tem que estar em Jesus. Porque todas as vezes que eu coloco os meus olhos em Jesus, eu sei aonde eu estou indo. O problema é quando eu tiro os olhos de Jesus, eu perco a direção. Sabe, quando Jesus estava dormindo lá, quando eu li Mateus capítulo 8, Jesus sabia exatamente onde ele ia. Quando Jesus caminhava sobre as águas, Jesus sabia exatamente o seu destino. Mas quando nós não confiamos, quando nós olhamos para tudo, eu sei que tem muitas pessoas essa semana que ficaram desempregadas e estão orando nas madrugadas pedindo, Deus, abre uma porta de um emprego. E a palavra diz em Salmos que nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência ser desamparada. Cara, você tem que se apropriar das promessas de Deus. Amém? Não dá um amém aí, igreja. Me ajuda, povo de Deus. Deixa eu pregar sozinho, não. Se pararmos de olhar para Jesus, nós vamos afundar. Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Anote isso. Eu gostaria muito que você anotasse isso aí. Pega papel e caneta, eu espero, não tem problema. Jesus não se move por nossa agitação. Ela é movida pela nossa fé. Anota isso no seu coração. Jesus não se move pela agitação do nosso coração. Jesus se move pela nossa fé. Quando Jesus manda a tempestade parar, Jesus está dizendo para os discípulos que eles têm que ser movidos pela fé. Ele fala no final do versículo, porque vocês estão com medo, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Jesus não se move por agitação, filhão. Jesus não se move pelas ansiedades, pelas angústias do seu coração. Jesus se move pela nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz ainda em Hebreus que aquele que se chega a Deus tem que crer que Deus é galardoador dos que o buscam, ou melhor dizendo, Deus presenteia aqueles que o buscam. Aleluia! Bem-aventurado aquele homem que confia no Senhor. Feliz é o homem que confia no Senhor. Anota isso aí no seu coração. As tempestades da vida podem agitar o nosso ser, mas não muda quem Deus é. Não mudam. O mundo está em pânico, ele. O mundo está aterrorizado. Mas isso em nada muda quem Deus é. E Deus está no controle de todas as coisas. Ele não mudou. Coronavírus, Zika vírus, HN1, dengue, chikungunya, nada disso abala quem Deus é, porque Deus está no controle de todas as coisas. Anota mais uma coisa no seu coração. O que gera milagre é a nossa coragem em acreditar contra a razão. O que gera milagre é acreditar contra a razão. A razão hoje é ter medo. As pessoas estão com medo de todas as coisas. E o que é a coragem? É acreditar que aquele que nos chamou até aqui é fiel para cumprir a obra dele na nossa vida. Amém? Querido, eu não estou dizendo para você não se proteger, não andar com máscara, não passar álcool na sua mão. Não é isso.
O que eu estou querendo é te encorajar e lançar uma fé no seu coração. Se você sabe aonde Deus quer que você chegue, você não precisa ficar preocupado nesse tempo, porque o Senhor vai te fazer passar por qualquer deserto. Quando Israel saiu do Egito, havia uma promessa sobre aquele povo. E o povo começou a aperrear Moisés no deserto, querendo água. E Deus fala com Moisés: dá água para o povo. E Moisés, ao invés de fazer conforme Deus queria que Moisés fizesse, Moisés bate na rocha. Quero dizer para você, a agitação do seu coração não traz a resposta de Deus. Pastor, mas saiu água, mas ele não entrou na terra. Presta atenção. Muitas vezes a gente fica se debatendo como alguém que está afogando. E ao final a gente passa mais alguns minutos respirando, e no final o que acontece? Você ou qualquer pessoa que está assim na situação, afoga. O que eu quero dizer com isso? Não adianta se bater, se debater. Espera que o socorro venha do alto, querido. Espera que o socorro venha do alto. O que mais traz o afogamento para alguém é o desespero. E hoje, nesse tempo, tem muitas pessoas se desesperando. Porque estão desempregados, porque estão ter que fechar a empresa, porque vão demitir funcionário. Eu quero dizer, coragem, querido, que Deus é contigo. Se Deus te chamou para alguma obra, Ele vai cumprir os planos dele na sua vida. Vai cumprir em nome de Jesus. O que gera milagre é a nossa coragem em acreditar contra a razão. É a fé. É a fé. Anote isso no seu coração. A agitação do seu ser não vai trazer a resposta do Senhor. Confie em Deus. Confie no Senhor. Confia. Bem-aventurado aquele homem que põe no Senhor a sua confiança. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam. E tantas outras mensagens bíblicas que o Senhor nos deixou para que nós confiássemos nele. Feliz o homem que confia em Deus. Ainda que os ventos soprem, ainda que pareça que Jesus está dormindo, Jesus está no controle da sua vida, amém? Ele continua sendo Deus. Jesus não perdeu o controle da humanidade, Jesus não perdeu o controle deste mundo. Deixa os ventos soprarem. Deixa os ventos. Espera aí, solta. Solta o cabo da nau, como diz aquela música. Essa é das antigas, hein? Solta o cabo da nau. Solta o cabo da nau. O problema é que você está agarrado com alguma coisa que quer que seja a tábua da sua salvação. Deixa Jesus guiar a sua vida. Deixa Jesus guiar a sua vida. Deixa Jesus guiar o seu caminho. Ele é Deus. Deixa os ventos soprarem. Deixa os ventos soprarem. Deixa, não se preocupa. Ele continua sendo o Senhor. Jesus não está dormindo. Jesus não está dormindo. Ele está nos acompanhando. Ele está conosco. Amém? Feche os teus olhos. Eu quero olhar pela sua vida. Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu oro por essa pessoa que está assistindo agora, Senhor, e outros que assistirão depois. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que essa pessoa possa sentir agora, onde ela estiver, Pai, a doce presença do Teu Espírito Santo, Senhor. Trazendo paz, Senhor. Não a paz que o mundo dá, Senhor, mas a paz que excede todo entendimento humano, Deus. Espírito Santo, conforte cada coração agora, Senhor, que perdeu um ente querido, que está desempregado, que está pensando em fechar a empresa, Senhor. Trabalhadores autônomos, Pai, que estão, Senhor, sem conseguir ganhar o seu pão, Pai. A Tua palavra diz, Senhor, que nunca vi um justo mendigar o pão. Senhor Jesus, Pai, que o Senhor seja o provedor dessa família, Pai. Que nada venha a faltar este homem, Pai, este provedor dessa casa, Deus. Senhor, se preciso for, Pai, que ainda desça o maná, Pai, sobre essa família agora, em nome do Senhor Jesus, Pai.
Senhor, se tem alguém que o Senhor, Pai, que está vendo essa live, que está precisando de alguma coisa, Pai, que o Senhor desperte o coração de outros irmãos, Pai, que atenda a necessidade do outro, Pai, como um filho do Deus Altíssimo, Deus. Senhor, que a prosperidade do Senhor, Pai, a ausência de necessidade, Deus, alcance essa família agora em nome do Senhor Jesus. Pai, se tem algum lar agora, Pai, sem provisão, ó Deus, eu peço ao Senhor, Pai, que gere essa provisão, Pai. Gere essa provisão, Pai. Que o Senhor abra portas de emprego, Pai, num cenário de crise, Pai. Senhor, eu não sei como o Senhor pode fazer isso, mas eu sei de uma coisa, que nada é impossível para o Senhor. A Tua palavra diz em Lucas, que nada é impossível para o Senhor. Nada é impossível para o Senhor. Aleluia. Nada é impossível, Jesus. Nada é impossível. Deus, se tem alguém enfermo em nosso meio, Senhor. Pai, se tem algum familiar, Pai, que está gripado, que está com medo, Pai, de estar infectado, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos, Pai, essa doença maldita, Senhor, e nós declaramos, Pai, ela não prosperará, Senhor. Pai, guarde a nossa cidade, ó Deus. Guarde o estado de Minas Gerais, Senhor. Guarde o nosso país, Senhor Jesus. Pai, livra o nosso país dessa crise, Deus. Livra o país, Senhor, do desemprego, Pai. Livra o país da violência. Livra o país da corrupção, ó Deus. Há um povo que ora, Senhor. Há um povo que busca a Tua face, Jesus. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Cada vida, Senhor, que está assistindo este culto, Deus, venha ser tocada pela Tua presença, Deus. Amado, amada, não tire os olhos de Jesus. Deixe os ventos soprarem. O Senhor continua sendo Deus, amém? Diga amém aí na sua casa, amém? Aplauda ao Senhor em nome de Jesus, amém? Glória a Jesus.